tem uma função que para quem aprende língua estrangeira é fenomenal. Hallo zusammen! Nesse vídeo eu vou dar dica para vocês de como aumentar o glossário pessoal de vocês que aprendem uma língua estrangeira. Eu sou Júlia Barreiro, professora de alemão, inglês e português para estrangeiros e estudante de línguas. Já deixa o like de vocês, compartilhem e ativem o sininho para vocês receberem minhas atualizações nesse canal e me sigam no juliabarreiro.languages. Comum para quem aprende uma língua estrangeira, e eu também já cometi esse erro, negligenciar um pouco a parte do vocabulário. A gente acaba se focando mais na gramática, na conversação, o que é super válido, só que a gente deixa de lado o vocabulário e fica um pouco preguiçoso para procurar palavras novas e acaba tendo um vocabulário muito limitado, que faz com que quando a gente chega lá no nível B1, ali o intermediário, a gente ainda tenha vocabulário de nível A2. Como que a gente pode solucionar esse problema? Uma ferramenta muito importante para quem aprende qualquer língua estrangeira é a leitura. Eu sei, você provavelmente nem lê tanto assim na sua língua materna, só que quando você aprende uma língua estrangeira é essencial ler. Por quê? Porque lendo, primeiro, a gente acaba solidificando mais as estruturas que a gente aprende em aula e a gente tem contato com muitas palavras novas. E aí que entra a construção de glossário. A gente precisa ter estratégias certas para incluir as palavras ou algumas das palavras que a gente encontra durante a nossa leitura no nosso glossário pessoal. Eu sou professora de alemão e vou dar aqui umas dicas de como aumentar o vocabulário de alemão, mas óbvio que isso serve para qualquer língua, né? Durante a leitura, sempre tenha um caderninho do lado, ou o celular que a gente tem do lado, geralmente de qualquer forma, e tenha uma pasta, um documento onde você possa anotar esse vocabulário novo. Então, para quem lê livro de papel, faça um pontinho em todas as palavras que vocês não conhecem, ou palavras que vocês já ouviram antes, mas que ainda não usam ativamente e gostariam de ter como parte do glossário pessoal de vocês. Ao final de cada leitura, volte nas páginas que você leu e coloque essas palavras numa planilha do Excel, por exemplo, em que vocês, em uma coluna, colocam a palavra em alemão, no caso, ou em qualquer outra língua que você aprenda, preferencialmente dentro de um contexto, e na coluna do lado a palavra em português ou em outra língua que você fale. Depois de passadas as palavras para a planilha, agora vem a hora de revisar as palavras. É muito importante revisar o vocabulário. Se você só vê a palavra uma vez, você provavelmente não vai lembrar dela, tá? É importante aprender vocabulário, a gente aprende através de repetição e contexto. São as duas palavras-chave para quem quer ampliar vocabulário. Por isso é importante, quando vocês anotarem palavras, anotarem na frase em que elas se encontram, porque também muitas palavras podem ter significados diferentes em contextos diferentes. Passe as palavras isoladas numa coluna. Na outra, se possível, e é o ideal, copie o trecho todo em que essa palavra apareceu, a oração em que essa palavra apareceu, para você ter o contexto e entender essa palavra dentro do contexto. E na coluna 3, a tradução da palavra ou a explicação da palavra, se você já tiver um nível mais avançado. O terceiro passo é revisar essas palavras. Isso você pode fazer de formas diferentes. Se você prefere revisar no papel, no caderno, excelente, escreva frases com essas palavras, fale em voz alta as frases que você elabora com essas palavras, porque isso ajuda também a memorizar as palavras novas. Se você é adepto do mundo digital, vá usar um aplicativo, um site que te permita formar flashcards, cartinhas com aquelas palavras novas. Eu uso muito Quizlet, é o que eu uso nos meus cursos de conversação, nos meus cursos de vocabulário também. Porque no Quizlet é possível eu copiar essas palavras que eu coloquei na minha planilha direto para o site e ele forma automaticamente as cartinhas com as palavras novas da minha leitura. Então isso economiza muito o tempo e depois no Quizlet a gente pode fazer revisão das cartas, pode fazer atividades, exercícios de escuta, de escrita com aquelas palavras que a gente tira da nossa leitura. Aqui eu quero dar uma outra dica para quem usa o Kindle, que é esse livrinho digital, né? Não sei se é assim que chama, mas é o leitor digital da Amazon.
Eu comecei a usar o Kindle há pouco tempo, porque eu sou adepta do livro de papel, mas eu tenho um clube de conversação de alemão e agora eu tô no Brasil, então não daria para comprar os livros que eu preciso ler pro clube. Então acabei cedendo e comprei um Kindle e preciso assumir que eu tô gostando muito de ler nesse aparelho, porque primeiro ele é leve, fácil de levar para qualquer lugar, e segundo porque aqui tem uma função que para quem aprende língua estrangeira é fenomenal. O Kindle tem a função construtor de vocabulário. Então, durante a minha leitura, eu posso destacar as palavras que eu não conheço e ele salva automaticamente numa pasta de construção de vocabulário. Então, todas as palavras que eu marco de todos os livros que eu leio são mandadas automaticamente para o meu construtor de vocabulário e ele forma flashcards, então cartinhas, com as palavras num contexto que depois eu posso revisar. Então isso, gente, tá? É importante rever sempre as palavras e também não ficar só na cartinha, mas escrever suas próprias frases, produzir com as palavras que vocês vão revisando no construtor de vocabulário de vocês. Quem não tem o Kindle pode fazer isso com o livro de papel e essas outras ferramentas que eu já apresentei e não pode ser desculpa para não aumentar o glossário. Aumentar o glossário, quem aprende língua estrangeira, é fundamental. Pare de negligenciar a sua construção de glossário pessoal, porque você vai chegar no nível avançado sem conseguir se comunicar, sem conseguir ter conversas sobre temas diferentes, porque você ficou só ali preso no que a professora deu em aula. E não, né? A língua está em todo lugar, a gente está rodeado por palavras, por estruturas todo o tempo, então prestem um pouquinho mais de atenção e incluam o que faz sentido para vocês no glossário pessoal de vocês. Que tipo de estratégia você usa para aumentar o seu glossário pessoal? Deixa aqui nos comentários para mim.